Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Monize Hilários, especialista em Mega Hair, e hoje eu vou mostrar para vocês sobre zero marcação em Mega Hair. E as dicas de hoje é como fazer um Mega Hair com zero marcação. Aqui eu preparei para vocês uma boneca com as marcações, que é as divisórias que geralmente a gente usa para fazer uma aplicação de Mega Hair. Então aqui ó, tem nuca, preenchimento, acabamento, topo e laterais com franja. Gente, eu fiz essas marcações aqui nessa boneca para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque muitas das vezes, se eu mostrar na boneca de treino, a pessoa não consegue entender por conta do cabelo. Então aqui eu vou começar falando para vocês sobre quem tem pouco cabelo que precisa somente de um preenchimento. Quando a cliente chegar e falar, eu quero só preencher as pontas, eu quero só dar um volume, eu não quero alongar, então geralmente a gente vai usar somente uma faixinha, de uma a duas, porque aqui tem a marcação da nuca também, mas geralmente eu acabo usando somente uma faixinha que é de preenchimento. Isso é muito importante você ver na hora de colocar o Mega Hair na sua cliente para acabar não pondo muito cabelo nela, porque tem cabelos que não tem necessidade de você subir até o topo, tá? Então isso é muito importante para você entender as medidas e as divisórias da cabeça da pessoa. Lembrando também que o Mega Hair deve ser iniciado a aplicação sempre de baixo para cima. Então você vai ver sempre a quantidade de cabelo que essa pessoa tem na nuca, primeiramente. Então, para preenchimento, a gente usa de uma a duas. Acabamento. Qual é a partida de acabamento? Qual é a altura que esse acabamento tem que ficar? Geralmente é aquela cliente que tem o cabelo um pouco abaixo do ombro, tá? Que é aquele cabelo que tem um pouco mais de volume. Então, a gente precisa subir um pouco mais esse Mega Hair pra gente conseguir fazer um acabamento aqui em cima. Geralmente eu uso mais esse acabamento no meio quando a cliente sofreu algum corte químico, quando o cabelo da cliente em cima que tá um pouco mais curto do que embaixo, porque muitas das vezes os cabelos crescem desigual, nunca os fios crescem um igualzinho o outro. Então tem cliente que essa parte de cima o cabelo dela é mais curto, então a gente precisa subir esse Mega Hair para conseguir um acabamento legal. Essa boneca tem um cabelo bem volumoso e um cabelo abaixo do ombro. O exemplo que eu quero mostrar para vocês é que se chegar uma situação como essa, a gente vai usar de 2 a 3 faixas. Por quê? Porque essa cliente ela quer alongar o cabelo. Então, como ela tem o cabelo mais volumoso, a gente precisa alongar. Então, só preenchimento não vai resolver. A gente tem que dar acabamento, a gente tem que subir uma faixa até aqui em cima para a gente conseguir alongar esse cabelo e não ficar nenhuma marca nas pontas. E agora a parte mais importante, que é uma das que eu considero a melhor em acabamento, zero marcação de Mega Hair, o topo. Gente, o meu cabelo eu uso de 4 a 5 faixas. Nossa, Monize, mas por que você usa tanto cabelo assim? Por que você usa tanta faixa? Porque o meu Mega Hair é um alongamento expressivo. A gente tem 3 fases de um alongamento. O alongamento simples, o alongamento natural e o alongamento expressivo. Qual que é o alongamento expressivo? É o alongamento que precisa de um topo aqui em cima. Por quê? Porque a pessoa tem muito cabelo e ainda por cima tem um cabelo curto na parte de cima. Então a gente tem que subir
esse alongamento até em cima para dar o acabamento aqui e aquele cabelo ficar natural, invisível. Vocês não conseguem nem enxergar que aquilo é mega hair. Então isso é muito importante, a quantidade de cabelo e a quantidade de faixas para ficar um acabamento perfeito, zero marcação. Então, o topo, geralmente a gente não faz ele inteiro aqui em cima. A gente costuma fazer só essa parte até onde eu desenhei aqui, porque a gente faz o acabamento em laterais, ó. Essa tela de acabamento que vai no meio da cabeça, você pode chegar com ela um pouco mais para frente da orelha, mas tem casos que vai precisar de lateral também. Então, o topo é o mais importante para você fazer um acabamento zero marcação na sua cliente. Vou mostrar para vocês a importância da medida dessa faixa do meio de acabamento até onde você pode chegar perto da orelha e aonde que você vai aplicar essa faixa de lateral. Então aqui a pessoa tem o cabelo assim, reto, e ela precisa fazer o preenchimento aqui na lateral perto da orelha. Muitas clientes usam muito rabo de cavalo, então você precisa respeitar essa medida próximo à orelha dela aqui, ó. Eu já fiz alguns pontos aqui de marcação. Então você precisa respeitar essa medida da orelha para essa cliente ter a liberdade de prender esse cabelo, de fazer um rabo de cavalo aqui. Porque se você chegar com essa faixa muito aqui na frente, vai incomodar essa cliente, ela não vai conseguir prender esse cabelo e não vai dar certo. Então, você tem que sempre deixar de 2 a 3 dedos de distância da orelha para trás. Então, essa faixinha vai somente até aqui para essa cliente conseguir prender esse cabelo. Agora, a parte da lateral, a gente consegue subir mais essa lateral para dar acabamento aqui em cima, porque às vezes essa cliente tem corte químico na parte de cima e o cabelo fica mais curto aqui. Então aí é onde que também dá a marcação se você não subir essa lateral. Então a lateral é a mesma coisa. Você mede aqui de 2 a 3 dedos aqui para conseguir subir essa faixa e não incomodar essa cliente também na hora dela prender aqui ou passar a mão na franja aqui, ó. Porque tem cliente que tem mania de ficar passando mão na franja e essa faixinha daqui não pode deixar ela insegura que aquilo vai sair ou que tá atrapalhando. Então você sobe essa lateral aqui, medindo de 2 a 3 dedos. Gente, eu vou dar uma dica extra aqui. Acho muito importante também na parte de você fazer a divisória desse topo, desse acabamento, para não ficar aparecendo essa tela de topo. Qual que é o segredo? O redemoinho da cliente. Você tem que ver até onde esse redemoinho vai. Por quê? Porque se você colocar esse acabamento de topo muito perto do redemoinho dela, na hora que ela soltar esse cabelo, a tela vai ficar aparecendo, independente da técnica que você estiver usando. Vai ficar aparecendo. Então você tem que respeitar o redemoinho que essa cliente tem, ó, aqui. Vamos usar o exemplo aqui, ó. A boneca, o redemoinho dela vai até aqui. Então o que que você vai fazer? Você vai medir 3 dedos abaixo desse redemoinho, aí você vai fazer a divisória. Então você vai poder colocar essa tela, essa faixa, 3 dedos abaixo do redemoinho dela. Porque aí o cabelo que vai ficar por cima ali vai cobrir essa faixa, esse acabamento, e não vai mostrar. Porque geralmente tem cliente que o redemoinho dela desce até aqui, então o cabelo acaba mostrando a faixa e a cliente fica incomodada com isso também. Então você tem que respeitar a altura do redemoinho aqui para não ter a aparência da técnica de mega hair.
Agora, sobre o acabamento de franja, que é a dúvida de muitos profissionais, que nem todos conseguem fazer esse acabamento de franja sem aparecer. Então, essa dica é muito importante. O acabamento de franja, quando você não vai fazer microcápsula ou a técnica de fio a fio invisível, você pode usar a telinha. Geralmente a gente costuma fazer uma curva nesse acabamento de franja. Você trabalha com essa tela mais curvada, respeitando o formato da cabeça da sua cliente ali, da testa dela. Por quê? Porque ela vai conseguir prender essa franja, ela vai conseguir fazer acabamento de lado. Então, eu gosto de trabalhar fazendo uma curva para dar esse acabamento aqui na frente. Então, você vai sempre fazer uma curva na hora de fazer um acabamento em franja. Não vai dar certo você colocar essa tela reto aqui, porque vai incomodar essa cliente aqui na frente. Ela não vai conseguir prender esse cabelo, não vai dar um acabamento legal aqui, ó. Geralmente as clientes gostam de usar a franja de lado. Quando a cliente gosta de usar o cabelo dividido no meio, você pode fazer uma curvinha na horizontal aqui, ó. Então, em vez de você colocar essa tela reto aqui, você faz uma curvinha até aqui assim, porque aí ela consegue prender essa franja, prender esse cabelo sem aparecer nada. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida e você quer descobrir todos os segredos que tem por trás do Mega Hair, temos o nosso e-book com todas as técnicas e todas as dicas. O link fica aqui na descrição desse vídeo. E também temos os nossos cursos VIPs presenciais. Vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo também. Já me segue aqui nesse canal para não perder nenhum vídeo, curte e compartilha com as amigas. E também me siga nas redes sociais, que é @MonizHilarios. Um beijo e até o próximo vídeo.